O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, entregou hoje carta de demissão ao presidente Lula. A carta diz que a decisão é por razões de caráter pessoal e familiar e já com essa demissão a partir de amanhã. Vou abrir aspas aqui para o ministro, agora ex-ministro, né? Tenho a convicção de que exerci as atribuições do cargo com zelo e dignidade, exigindo de mim e dos meus colaboradores o melhor desempenho possível em prol de nossos administrados, consideradas as limitações políticas, conjunturais e orçamentárias das circunstâncias pelas quais passamos, fecha aspas. O nome de Wellington César Lima e Silva é o mais cotado para assumir o comando da pasta, segundo a apuração da CNN Brasil. O jurista já foi ministro de Dilma Rousseff e tem um bom trânsito com o presidente Lula e com a ala baiana do governo, que manda bastante, né? William Travassos, qual que é o legado que deixa aí o Ricardo Lewandowski? Boa noite, bem-vindo. Nossa, pergunta de $1 bilhão. Qual o legado dele? Não deixa? Boa noite, Alain, boa noite à bancada, boa noite aos ouvintes da Itatiaia. Eu acho que o legado que ele deixa está justamente nesta fala. Consideradas as limitações políticas, conjunturais e orçamentárias das circunstâncias pelas quais passamos. Só aqui ele já resume. Nós temos mais de 90 facções criminosas no país. A segurança pública está uma vergonha quando você fala da administração federal, ou não. E o pior, agora a gente tem uma mudança com menos de um ano de governo. Como é que a gente vai fazer alguma coisa na área de segurança pública? Cadê o planejamento? E o que eu estou entendendo é o seguinte: colocaram um jurista para tocar a segurança pública. E aí ele chega, e aí não vou duvidar da sua capacidade, não é isso. Ele chega e descobre que ele tem uma limitação política, que ele não pode fazer aquilo em função desse campo de disputas dentro da área política. Ele olha e fala assim: olha, não tem grana para fazer aquilo que eu quero, ou seja, você não consegue mudar. Então o que eu tenho, em função da fala desse senhor, do ex-presidente, do ex-ministro da Justiça, eu tenho que cobrar do Lula. Foi ele que colocou o ministro lá, e você pode botar o cara mais técnico desse país para tomar conta da pasta, mas se você não der para ele condições de fazer a mudança necessária, isso não vai acontecer. Então, no fundo, qual foi o grande legado? Ele entrou em fevereiro de 2024. Qual é o grande resultado disso? O que nós avançamos no enfrentamento às organizações criminosas? Nós realmente conseguimos desarticular? O que nós mudamos na estrutura do Estado brasileiro? Qual foi o apoio que o governo federal deu aos estados brasileiros neste enfrentamento? O que a gente está vendo é uma expansão do mundo das organizações criminosas nesse país para controle de território. E aí, em algumas regiões, o Estado não manda. Quem manda é o crime. Isso não é democracia, amigo. Se a gente tem agora um ano eleitoral onde o candidato tem que pedir autorização ao tráfico de drogas, à milícia, aos narcomilicianos para poder fazer campanha política. E se ele não fizer isso, ele não vai poder entrar. E o pior, o crime escolhendo os seus candidatos. Aí é mais cruel com a sociedade. Roberta, se eu puder resumir a fala do Travassos, se ele me permite, não vai deixar nenhuma saudade, um legado positivo na visão dele, o Ricardo Lewandowski, como ministro da Justiça e Segurança Pública. E para você, boa noite, bem-vinda. Boa noite, amigos da bancada, boa noite, amigos da Itatiaia. Eu discordo integralmente do Travassos. O ministro Lewandowski deixa dois grandes projetos, o projeto de lei antifacção, que é um grande avanço contra o crime organizado. Esse projeto foi encaminhado para a Câmara dos Deputados e, sob a relatoria de Derrite, sofreu alterações que descaracterizaram o projeto, mas no Senado esse projeto foi recuperado e foi melhorado, e agora ele retorna à Câmara dos Deputados com grande possibilidade de ser aprovado, em que pese a disputa ideológica e as forças que apoiaram Derrite no momento em que ele trabalhou com a relatoria, estejam querendo de novo descaracterizar os grandes avanços que foram conquistados nessa matéria no Senado Federal. E um outro projeto muito importante que está
na Câmara dos Deputados, que é a PEC da Segurança Pública, também elaborada por Lewandowski, que foi encaminhada ao Congresso, mas ainda não avançou na tramitação legislativa. E lembrando que durante a gestão de Lewandowski nós tivemos aí grandes operações contra o crime organizado, inclusive operações coordenadas como a Operação Carbono, que atingiram o andar de cima do crime organizado, em particular as organizações que trabalham infiltradas em diversas atividades econômicas, como atividades financeiras, atividades de mobiliárias e, enfim, um conjunto de atividades da economia brasileira. Portanto, ele deixa o governo, é uma pena, mas deixou sim um grande serviço prestado ao país. Posso fazer só um pitaco? Você está falando de 2 projetos que não avançaram e você está colocando a culpa no DERIT. Você também não está falando que o governo federal tenta trazer o poder todo para ele e tirando essa autonomia dos estados. Quem conhece de segurança pública no estado de Minas Gerais é o estado de Minas Gerais, quem está aqui nesse enfrentamento, Berta. E essas operações que você está falando, elas sempre aconteceram no Brasil. Então você me apresenta 2 projetos dele que não avançaram, e aí? E aí você culpa o DERIT, que é o cara da segurança pública, e aí a gente vai no campo da ideologia, Berta. Me desculpe, mas eu vou contestá-lo novamente. O projeto de lei antifacção avançou sim, ele foi já aprovado na Câmara e no Senado, agora ele retorna à Câmara porque houve modificações importantes que aconteceram no Senado. E a culpa é do DERIT? Okay? Não, eu disse que a culpa é dele. Falou, Eu disse que ele descaracterizou o projeto original na Câmara dos Deputados, esvaziou o poder da Polícia Federal, fez várias alterações e que há, entre especialistas, uma preocupação de que ações que foram realizadas no Senado, melhorando o projeto, sejam revertidas na Câmara. O campo de melhorar é muita questão de ponto de vista, tá, Berta? Porque, na verdade, você tem um outro lado dizendo que não melhora em absolutamente nada. Na verdade, você tem o governo federal querendo assumir a responsabilidade dos estados e com a possibilidade de penalizar os estados em função de algumas ações. Deixa eu trazer Edilene para esse papo também, porque a gente teve uma polarização aqui, Edilene, sobre o trabalho e o legado do Lewandowski, mas ele deixa numa carta muito educada, muito polido, como é da característica dele, mas também alguns recados de restrições políticas, mas fala também de restrições orçamentárias ao sair do governo. Boa noite, bem-vinda, Edilene. Boa noite, Alain, boa noite aos amigos debatedores, boa noite aos ouvintes da Itatiaia. A saída do ministro Ricardo Lewandowski é apenas o início da dança das cadeiras do governo federal. Ele que praticamente é o único que vai sair por motivos pessoais e não por motivos eleitorais, já que quase metade da esplanada dos ministérios deixa suas cadeiras para disputarem cargos políticos. Lewandowski sai porque ele pegou o pacote mais amargo do governo federal. Essa pasta dele, que é a discussão da segurança pública, que vai ser o mote das eleições de 2026, é uma pasta em que há muito debate polarizado. O governo do presidente Lula tenta ter um protagonismo nesse tema e também assume uma ação de combate ao crime organizado que é tardia, tanto por parte do governo federal quanto por parte do governo dos estados, e enfrenta na Câmara dos Deputados e no Congresso Nacional a direita, que já domina bastante esse assunto, e não há um entendimento entre essas partes. Todos sabem que a palavra para combate ao crime organizado chama-se integração. A Polícia Federal é a Força Nacional fazendo suas partes e os governos estaduais também cumprindo o dever de casa. Hoje ninguém consegue fazer. Lula não consegue em âmbito federal, Cláudio Castro não consegue no Rio de Janeiro, Tarcísio de Freitas não consegue em São Paulo e o governador Romeu Zema também tem muita dificuldade em Minas Gerais. Apesar de ter uma polícia militar muito qualificada, o crime organizado a olho nu cresce no estado e quem acompanha Itatiaia Patrulha e o Renato Rios Neto vê isso. As facções estão tomando conta das comunidades em Minas Gerais e também do interior do estado. Então é um problema que se alastra e nesse tema, pelo menos, há de haver um consenso entre direita e esquerda, o que eu não acredito que vai acontecer. Eles vão disputar essa pauta nas urnas e vai ganhar o discurso e não a ação, mas um fato que Lewandowski levou adiante essa discussão da PEC da segurança pública e do PL antifacção, só que as chances dessas propostas prosperarem como o governo federal quer são mínimas, mas há uma possibilidade de pauta. O que eu tenho de apuração é que ficou acertado entre o governo e os líderes e o próprio Hugo Mota que esse projeto do PL antifacção e a PEC da
da segurança serão votados logo no início do retorno do recesso parlamentar, ou seja, discussão com pauta a partir de fevereiro. Se vai ou não funcionar, não podemos dizer. E eu acho que deve tudo ser muito claro e transparente para não ficar essa briga que ficou entreaberta e entre o Travassos. O que nós vamos fazer? O que é importante? Coloquem essa discussão para além da discussão ideológica. Os parlamentares devem fazer isso. Esse é o nosso chamado para eles, para a gente entender o que está acontecendo. Eu acho que a população também tem que pensar um pouco, fica torcendo para um e para outro, mesmo que a proposta de uma das partes seja mais plausível. Gente, vamos torcer pelo que funciona, porque política, é chato falar isso, é repetitivo, mas não é time de futebol, é o futuro do país. Enquanto você tiver Sem dúvida. Eu só quero fazer uma observação, Berta. Enquanto você tiver um presidente que considera o traficante vítima do usuário, talvez a gente não consiga avançar mesmo. Pode falar, Berta. Eu tenho certeza que a Edilene não está sugerindo que eu estou fazendo torcida, não é isso, Edilene? Eu tenho certeza disso. Não, de jeito nenhum. É a população. Não, de jeito nenhum, Berta. Que, inclusive, eu estou falando da população de fato e dos parlamentares. Esse apelo, esse chamado é para eles, porque essa briga rasa entre eles também não funciona. A população precisa saber claramente o que está sendo debatido, porque senão fica o discurso raso. De forma nenhuma é a discussão entre você e o Travassos. A minha avaliação sobre o projeto, em especial o projeto antifacção, é eminentemente técnica. São aspectos que foram alterados, que são graves, foram revertidos no Senado com alguns avanços que melhoraram, inclusive, o projeto que foi encaminhado pelo governo Lula ao Congresso, e há risco de serem revertidos, que estão sendo já advertidos pelos especialistas. Beleza, Berta, vamos lá. Tem 13 mil agentes da Polícia Federal. Vamos lá pra gente Quero saber o seguinte, cadê o dinheiro para contratar e ampliar esse quadro? Berta, existem só no estado de Minas Gerais um déficit de 28 mil vagas no sistema penitenciário. Quero saber, cadê o dinheiro para a gente resolver isso? Eu quero só entender qual foi o grande avanço, porque assim, avanços, o estado de Minas tem o seu, são coisas pequenas, mas quem resolve? Cadê o plano nacional do senhor ministro Lewandowski, que ele conseguiu aplicar aqui e que mudou a estrutura da segurança pública? Gente, pelo amor de Deus, a gente está enxugando gelo nesse tema. Travassos, eu não gosto de discutir com pessoas emocionadas nesse nível de emoção. Eu acho que você deve se acalmar um pouco e a gente volta a falar tecnicamente sobre o projeto. Fala, Edilene, pra gente virar esse assunto. Berta, tá bom. Alan, só para mais um dado também, vamos lembrar que não só o governo federal, mas como os governos dos estados têm um orçamento que não atende à segurança pública. Em Minas Gerais, quem compra viaturas em sua maior parte é o dinheiro do orçamento federal destinado aos deputados. É a emenda parlamentar da bancada federal mineira que garante o que a Polícia Civil e a Polícia Militar têm de equipamento em Minas Gerais. Porque no orçamento estadual mesmo, a reserva para isso não dá conta. Gente, o efetivo da Polícia Rodoviária Federal no estado de Minas Gerais é uma vergonha. Nós temos 16 ou 17% da malha rodoviária. Isso aqui não tem emocional. Tem. Mas o da Polícia Militar de Minas também não está defasado? Não, mas se você for comparar, o orçamento de Minas Gerais, se não me falha a memória com tudo, são 16 bilhões por ano. É muito segurança pública é uma coisa cara, gente. E o que o Lewandowski deixa bem claro aqui na sua fala é a falta de orçamento. E aí não me venham, aí é uma questão de prioridade. O governo federal priorizou a segurança pública. Isso não é emocional, isso é técnico. Eu quero saber o seguinte, o quanto o Lewandowski teve de dinheiro a mais ou recebeu de dinheiro para poder investir em segurança pública no âmbito nacional.